República, professor doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, que é a chefia, realizando os princípios do contraditório e ampla defesa. Vamos ouvir agora o doutor Gustavo Zorteia da Silva, que representa o acusado Ailton Gonçalves Moraes Barros. Teremos, em seguida, mais uma sustentação oral na parte da manhã do doutor Zoser, e, a partir das 14 horas, as outras 5 sustentações orais, de modo que vamos finalizar essa fase ainda hoje. Sua Excelência, doutor Gustavo, tem a palavra por até 1 hora, sublinhando a palavra até. Vossa Excelência tem a palavra. Eminente ministro Flávio Dino, presidente desta primeira turma, eminente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministra Carmen Lúcia, eminente ministro Luiz Fux, eminente ministro Cristiano Zanin, eminente procurador-geral da República. Defensoria Pública da União fala nesta ação penal 2694 em favor de Ailton Gonçalves Moraes Barros. Mas eu gostaria de iniciar fazendo uma saudação a Vossa Excelência pela assunção à presidência da primeira turma, e, em nome da Defensoria Pública da União, do Defensor Público Geral Federal, quero trazer aqui uma cordial saudação e votos para que percorra toda essa presidência com muito sucesso, como sei que ocorrerá. Excelências, nós suscitamos algumas preliminares nas peças defensivas escritas e também alguns argumentos subsidiários atinentes à consunção, concurso formal e aplicação da pena. Reiteramos todos esses argumentos e confiamos na procedência deles. Mas nós gostaríamos de dedicar o nosso tempo de sustentação oral à defesa exclusiva da absolvição. E fazemos isso por estarmos convictos de que não há provas suficientes que permitam a condenação do réu Ailton. É essa convicção, Excelências, que se baseia na prova dos autos que nos move a vir à tribuna. Se em outros casos, em relação a outros réus, se afirmou haver um excesso de provas para a condenação, o presente caso aqui é bastante diferente. Aqui não há provas suficientes que permitam uma condenação. E eu começo, Excelências, falando um pouco sobre o histórico do réu Ailton, o histórico de vida. Ele foi expulso do Exército em 2008 por denunciar o racismo praticado por um general e por ter decidido, em razão desse racismo que sofreu, bater de frente com a força, bater de frente com o Exército. Depois que deixou o Exército, o réu teve que se reinventar, aí fez direito, outros cursos e passou a almejar uma carreira política, tendo se candidatado a deputado estadual na eleição de 2022. E é importante deixar marcada essa informação. O réu tinha pretensões políticas e, assim, buscava apoiadores. Mas vamos examinar as alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República atribui a Ailton um papel específico que seria o de coordenar campanhas ofensivas contra comandantes militares e outras pessoas que resistiam ao golpe de Estado, especialmente após dezembro de 2022. Dentre tais pessoas que resistiam ao golpe de Estado e seriam, no dizer da PGR, alvo do réu Ailton, estão o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior. Segundo a PGR, o réu agiria sob ordens diretas de Braga Neto. Especifica-se também nas alegações finais a troca de mensagens entre o general Braga Neto e o réu Ailton. O general emitiria as ordens, diz a PGR, que seriam cumpridas por Ailton. Em seu interrogatório, porém, o réu deixa claro que, em determinado momento, uma mensagem que seria por ele encaminhada a Mauro Cid foi repassada por engano ao general Braga Neto. E essa mensagem foi respondida pelo general. E, a partir daí, o réu compreendeu o descontentamento do general Braga Neto e passou a estimular isso com a finalidade de se aproximar e obter apoio para uma carreira política. E é nesse contexto que o réu recebia as determinações do general e as alimentava, mas as alimentava apenas perante o próprio general Braga Neto. E é fundamental dizer, Excelências, não há provas de que o réu cumprisse essas determinações. Não há provas de que ele cumprisse essas determinações. As determinações do general, de fato, não eram executadas. A única menção da PGR ao cumprimento dessas determinações diz respeito a uma mensagem obtida no celular de Mauro Cid.
O coronel de cavalaria do Exército, Gustavo Schiffner, teria enviado a Mauro Cid mensagem com conteúdo praticamente idêntico à que havia sido enviada por Braga Neto ao réu Ailton para viralização. Porém, a própria acusação reconhece que a mensagem que o coronel de cavalaria do Exército, Gustavo Schiffner, teria enviado a Mauro Cid teria um conteúdo praticamente idêntico, e não exatamente idêntico à que havia sido enviada por Braga Neto ao réu. Além disso, não havendo uma prova inequívoca de que a disseminação da mensagem tenha sido feita pelo réu Ailton, é possível conjecturar que o general Braga Neto poderia ter solicitado a disseminação a outra pessoa que não o réu Ailton, e que tal pessoa efetivamente tivesse cumprido a determinação. Além disso, a existência de uma única comprovação de que a mensagem teria sido encaminhada em uma conversa bilateral entre Gustavo Schiffner e Mauro Cid não pode ser considerada propriamente uma viralização. A respeito, excelências, da suposta incidência do réu sobre o general Freire Gomes, é relevante destacar que, em seu depoimento, o próprio general Freire Gomes confirma que não recebeu nenhuma mensagem diretamente de Ailton. Tampouco recebeu mensagem de outras pessoas que pudessem ser atribuídas a Ailton. Só tomou conhecimento dessas conversas durante a investigação policial, páginas 9 e 10 da peça 399. A juíza instrutora, responsável pela oitiva do general Freire Gomes, leu em audiência uma mensagem que teria sido dirigida por Ailton ao general Freire Gomes. A mensagem dizia o seguinte: general, lembra de mim? Para te refrescar a memória, depois de décadas, fui seu instrutor, inclusive no curso de comandos, depois fundamos juntos o destacamento Alfa Ômega. Fecham-se aspas. O general respondeu que não se recorda dessa mensagem e que há incorreções. O destacamento Alfa Ômega tinha uma composição distinta da mencionada. Disse também o general Freire Gomes que possivelmente não abriu a mensagem por ser de contato desconhecido. Isso está nas páginas 19 e 20 da peça 399. É importante esclarecer, excelências, que, de acordo com o relatório da Polícia Federal, essa mensagem enviada pela juíza instrutora foi enviada pelo coronel Laércio Virgílio, e não pelo réu ao general Freire Gomes. E isso consta das páginas 416 e 417 da peça 675 da petição 12.100. Além disso, como dito, a mensagem, segundo informado pelo próprio general Freire Gomes, testemunha, sequer foi por ele aberta por ser de contato desconhecido. A propósito do brigadeiro Batista Júnior, que também seria alvo da atuação do réu Ailton, é importante destacar que o próprio brigadeiro Batista Júnior, quando ouvido em juízo, confirmou que não recebeu nenhuma mensagem diretamente de Ailton por WhatsApp, nem encaminhada por terceiros. Página 24 da peça 99. A acusação, excelências, nas alegações finais, também faz referência a uma publicação no antigo Twitter, hoje o X, feita em 19 de dezembro de 2022 pelo réu Ailton. E o texto é o seguinte: é chegada a hora da onça beber água, separarmos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de responsabilizá-los e enterrá-los com a história que será escrita. Fecham-se aspas. E o réu teria marcado os perfis de Jair Bolsonaro e Freire Gomes nessa mensagem. Em seu depoimento, o general Freire Gomes esclarece que o perfil @GenFreireGomes, sem S no final, marcado por Ailton nessa mensagem do Twitter, não era seu perfil, e ele não tinha conta no Twitter naquela época. Páginas 10 e 11 da peça 399. Além disso, essa mensagem do Twitter não carrega nenhum conteúdo golpista ostensivo, não há uma incitação expressa a golpe de Estado, e não se pode presumir que a intenção do réu fosse estimular o golpe, se o conteúdo da mensagem nada indica a esse respeito. E acrescento que as expressões utilizadas são diversas daquelas que eram utilizadas mesmo metaforicamente para caracterizar uma ruptura institucional, como a comumente utilizada de jogar dentro ou fora das quatro linhas. O réu Ailton, ademais, esclarece em seu interrogatório que a sua intenção com essa mensagem do Twitter é fazer um marketing político para aumentar o número de seguidores e eleitores. Ele usou uma frase com ambiguidade para gerar engajamento. Marcou pessoas influentes esperando que compartilhassem, como Paulo Figueiredo e outros jornalistas. E não tinha, evidentemente, qualquer intenção golpista. Mas também passemos ao exame das declarações prestadas pelo delator Mauro Cid.
Mauro Cid, quando questionado pelo eminente relator, confirmou que dissera em seu depoimento que Ailton teria sido orientado pelo general Braga Neto a realizar ataques virtuais contra os generais Freire Gomes e Batista Júnior e familiares. Porém, Mauro Cid não disse que Ailton teria efetivamente executado tais orientações do general Braga Neto. Além disso, quando foi questionado pela defesa, Mauro Cid desfez essa afirmação inicial que prestara perante o eminente relator. Perguntado pela colega defensora pública em esclarecimentos, disse desconhecer qual era a relação entre Ailton e o general Braga Neto. Disse desconhecer se eles se comunicavam ou tinham proximidade. Perguntado pela colega defensora pública que participou da inquirição, se teria dito algo sobre a suposta ordem de emanação das mensagens de sua delação, disse que não. E aí a defensora pública que participou da oitiva remata. Sim, eu confirmo, porque realmente nos autos, pelo menos, não consta nada disso. Isso está nas páginas 211 e 214 da peça 441 dos autos. Excelências, porque esse ponto é muito importante, eu peço licença aqui para reproduzir um trecho da inquirição de Mauro Cid, que está na página 214 da peça 441 dos autos. A advogada, colega defensora pública, pergunta: na sua delação, o senhor se lembra exatamente o que o senhor falou sobre o senhor Ailton, informante do juízo Mauro Cid? Não me recordo. Só falei aqui que o enfoque com ele foi naquilo das vacinas. Não me recordo de ter algo desse tipo referindo-se ao golpe. A advogada defensora pública: eu estou perguntando ao senhor porque, no início, Sua Excelência, o ministro relator, indagou sobre a questão da propagação das mensagens, que é atribuída à segunda denúncia segundo a denúncia ao senhor Braga Neto e ao senhor Ailton. Então, só para esclarecer, continua ela falando, sobre esse ponto específico, sobre essa suposta ordem de emanação de mensagens, etc. O senhor falou alguma coisa sobre isso na sua delação? Não. Sobre essa ordem, não. Sim, eu confirmo, porque realmente nos autos, continua ela, pelo menos não consta nada sobre isso. Eu quero registrar também que nas alegações finais a PGR fez um recorte apenas dessa resposta inicial de Mauro Cid, dada ao questionamento do eminente ministro relator, para tentar comprovar a tese acusatória da PGR. Mas a PGR deixou de expor que, a partir dos questionamentos feitos pela colega defensora, que acompanhou o depoimento, Mauro Cid desfez a afirmação inicial prestada perante o eminente ministro relator. Além disso, em seu depoimento, Mauro Cid deixa claro que Ailton não teve qualquer influência ou participação no governo do presidente Bolsonaro. Utiliza a expressão de que o réu foi meio descanteado, provavelmente referindo escanteado, devido aos problemas pregressos que teve durante a carreira militar. Não tinha, continua ele, qualquer poder de influência dentro do Exército. Páginas 210, 211 da peça 441. Mauro Cid diz também que nunca teve nenhuma conversa com Ailton sobre articulação, plano ou combinação para ataques a autoridades. Nenhuma conversa teria ocorrido sobre práticas que se destinassem a impedir a posse do novo presidente. Nenhuma ação criminosa foi discutida com Ailton, dito por Mauro Cid nas páginas 212 e 213 da peça 441. Então, Excelências, o quadro que se tem aqui é um quadro de penumbra probatória. Não se tem uma comprovação de que o réu Ailton coordenasse campanhas ofensivas contra comandantes militares e outras autoridades que estivessem a resistir contra o golpe de Estado. Aliás, está-se bastante distante dessa comprovação segura que é exigida para a expedição de um decreto condenatório. A hipótese é de absolvição com base no artigo 386, inciso 7º do CPP, porque não há prova suficiente para a condenação. Não há prova suficiente que permita conectar de qualquer modo o réu à atividade golpista que já foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal. Por fim, eu registro que o réu chegou a ser preso na Operação Venire, que dizia respeito ao cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. A partir dessa investigação, foram colhidos elementos utilizados para sustentar a acusação de tentativa de golpe de Estado. Naquela ocasião, surgiram 3 áudios identificados por volta de maio de 2023, 4 meses após a depredação da Praça dos Três Poderes. Esses áudios constituiriam as primeiras evidências da tentativa de golpe. Tais áudios foram amplamente divulgados pela CNN e outros meios de comunicação, como o Jornal Nacional, como sendo do réu Ailton. E, posteriormente,
Passados 9 meses da identificação dos áudios, identificou-se o verdadeiro autor desses áudios, que era o coronel Laércio Virgílio, que assumiu a autoria dos áudios em depoimento à Polícia Federal, constante das páginas 48 a 52 da peça 10. Essa atribuição dos áudios ao réu, evidentemente, causou-lhe injustos e severos danos, mas eu penso que é hora de corrigir aquele erro, absolvendo o réu, porque, como eu disse, tive a oportunidade de demonstrar, a acusação não reuniu prova suficiente para a condenação. Não há prova suficiente, como disse, que permita conectar, de qualquer modo, o réu à atividade golpista já reconhecida pelo STF. Com base nesses argumentos, excelências, agradecendo a atenção de vossas excelências, a Defensoria pugna pela absolvição com base no artigo 386, 7º do CPP. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Gustavo, e peço que transmita o agradecimento do tribunal